Estamos ao vivo. Vou esperar o Daniel. Oi, Gabi. Deixa eu botar alguma coisa embaixo aqui. Vou ficar mais alto. Ó, o Daniel chegou. Oi, oi, oi. Oi. Acabou de Outra, repente. Não deu para ler todas as perguntas. Se você fez perguntas. é, não, eu Nossa, imaginei que tava bom. Eu tava bem foi no de limite. repente. É que eu não consegui marcar o horário. Eu sempre esqueço de marcar o horário. Esse é meu problema, né? E eu não vi quando ele É, não, avisou. Assim, acabou de repente. Mas enfim, quem fez a tudo bem. pergunta, por favor, se não foi lida, repita. Tinha várias perguntas ali, tinha comentários da Gláucia também. A Gláucia é tua aluna, te elogiando. A E Glaucia é ótima. vamos continuar então. A Glaucia é ótima. Ela também tá. É. Eu digo, é um ofício, né? É uma missão mesmo de vida, trabalhar com a educação e educar os próprios filhos e ajudar os outros a educarem os filhos deles, né? É Eu, uma eu, responsabilidade eu muito grande. tenho eu tenho levado como uma missão de vida mesmo, sabe? Assim, o homeschooling, ele parece que tirou uma venda dos meus olhos, né? Eu sempre falo isso. Eu li uma frase do livro, no livro do Mortimer. A leitura tem que ser ativa. A leitura tem que ser ativa. A leitura passiva é algo impossível. Não conseguimos ler com os olhos paralisados ou com a mente adormecida. O que tu acha Sim, dessa situação? é verdade. A atividade, não existe nada passivo, né? Em termos. Muito mais a leitura, né? A leitura é algo que, de fato, você tem que. É diferente de ver um vídeo, né? De ver um vídeo, ver um áudio é algo passivo mesmo, né? Mas, mas eu digo em certo limite, né? Porque você ouvir alguém é uma atividade. Porque você precisa o quê? Estar mantendo ela. Porque a tendência é o quê? É você parar de ouvir, né? Então, se você deixar a coisa passivamente, ou seja, você fizer uma leitura passiva, você vai parar de ouvir. Então você tem que estar toda hora o quê? Conduzindo, mantendo a atividade de ouvir, né? Então, ouvir é uma ação, né? Enquanto a ação, ela precisa ser todo momento mantida, né? Você precisa estar no controle da audição. Então, ela não é totalmente passiva, né? Nesse sentido. E como a leitura, né? É muito fácil você desviar os olhos e se perder, né? Passar vários parágrafos que você nem lembra o que leu. Então, você tem que estar toda hora Principalmente quem é TDA, né? Eu, assim, de vez em quando eu tenho que voltar e ler de novo, porque, assim, parece que sim, não conectou, né? Não teve as conexões ali, né? Eu sou um pouco TDA, então eu tenho essa é, dificuldade às vezes. Por isso que meus livros, eles são todos sublinhados, coloridos. É uma, assim, uma confusão que só eu me não, entendo, né? é ótimo, né? Eu vi o seu livro ali, você estava mostrando um pouquinho do Mortimer Adler ali, e aí era cheio de. Eu tenho um horror, assim, particular meu, né? Eu não anoto nos livros, eu anoto em cadernos, né? Então tem cadernos de notas. Mas é uma coisa besta, assim, porque é quase que o sagrado do livro, né? Não Mas sei tu se era de sabe um que tempo em que eu não Mas tu tinha sabe que isso eu recurso para aprendi com a comprar. Gláucia. A Gláucia, numa live, ela falou assim: você tem que se apropriar do livro. Tu tem que conversar, tu tem que escrever. E aí eu comecei a fazer isso em todos os meus livros. Já fazia antes, mas não como eu faço hoje, né? Então, Sim, não, eu digo, não. você tem, como eu estava falando, você tem que se tornar amigo do autor, né? Então você tem que, de fato, o livro é seu, né? Você faz. É, E com Nárnia, assim, o livro de Nárnia que eu fiz, todos os workbooks, então ele é assim, ilegível. Só eu me entendo, né? Porque assim, ele tem totalmente escrito, né? Então, acho que é a ideia, assim, de conversar, te apropriar do livro, né? Deixa eu ver que tem e pergunta aí aqui. Eu sou do sagrado do livro. Não entendi isso. Acho que ela é não uma, respondeu. não, não, Ah, ela é a é mesma tua como eu, aluna? assim, não toca, o livro é uma espécie de templo que não pode ser violado, né?
Então você nunca É, pode escrever nele. É igual pichar uma parede de um templo. É nesse sentido mas que é eu não sagrado. sei que a leitura é riquíssima, mas ouvir bons conselhos de quem já viveu também é enriquecedor. É, isso é. Claro, precisa. Deixa eu ver aqui. A gente estava estudando hoje sobre o Heródoto, né? E o Heródoto ele escrevia, né? E tudo que ele escreveu foi ele indo visitar os lugares e ouvindo as pessoas contarem o que elas tinham vivido, né? Aham. Ah, aqui em Heródoto é casa ótimo. fazemos leitura em família, às vezes biografia, às vezes textos variados. Paramos a todo tempo para perguntar o que as crianças entenderam. Entenderam? Isso ajuda no pensamento crítico e analítico? Sim, com certeza. É assim, uma coisa que é importante entender que as pessoas têm, às vezes, dificuldade, né? A escola não ensina nada sobre a história, né? O ensino escolar não ensina nada sobre a história. Isso é uma vantagem para gerar pessoas alienadas, né? É o seguinte, a leitura infantil é um fenômeno muito recente, tá, na humanidade. Livros para crianças, né? É tipo essa estante colorida aqui atrás, aqui, muitos livros infantis, né? Esse é um fenômeno relativamente recente, sei lá, talvez tenha 200 anos. Sim, é um mercado bibliográfico, né? Então os livros eram feitos para adultos, né? E quais os livros que as crianças liam? Mas a criança aprendia a ler num livro, né? A criança não aprendia a ler. Ela sempre tinha, o processo de alfabetização sempre se dava na criança a partir de um livro, de extratos, geralmente, de livros, né? E eram livros destinados para quê? Para criança? Não, eram livros destinados para adultos. Tá? Então a criança aprendia a ler lendo livros de adulto. Isso tem um poder muito grande na questão do amadurecimento intelectual, no desenvolvimento da linguagem. Né? Você pensa, a criança aprendia, era alfabetizada escrevendo versos de Homero, né? Olha só. Então, era diferente. Então, elas aprendiam, mesmo as fábulas, que hoje a gente tem essa conotação infantil, as fábulas eram É. também destinadas a um público adulto, tá? Nós E lemos assim, esses dias sobre o Esopo e era exatamente isso. Ele contava, né? As histórias incluíam colocando os animais ali, mas era um meio humorístico, assim, dele, né? Ele colocava pessoas como se fossem animais, né? E era para adultos. sim, e as fábulas, elas tinham uma coisa bem interessante. Elas eram, eram assim, era comum acontecer o quê? Quando você ia no jantar, isso na antiguidade, né? Antiguidade, você ia no jantar na casa de alguém. E aí tem aquele momento do simpósio, né? Da reunião, vai ter a música, vai ter. Enfim, você não só comia, né? Você tinha um banquete mesmo, Sim, né? E principalmente aí nos livros de acontecia o quê? época a gente vê isso, né? Acontecia, mas isso desde a antiguidade, né? Isso acontecia, aí tem uma leitura de um poema, leitura de alguma coisa, algo do tipo, né? Mas também existia o quê? Um tipo de atividade que era a seguinte, eles liam uma fábula, e as fábulas que o Esopo escreve, elas não têm moral da história ao fim, tá? Isso é um acréscimo posterior. Aí o que os adultos discutiam? Qual era a moral da, da história? Então a discussão se dava justamente para tentar determinar. Então cada um argumentava, dizia, ó, a moral é essa, não é essa. Então tinha uma interpretação da fábula. E isso era o quê? Uma atividade de adulto. Aí você imagina se tem crianças junto, as crianças estão o quê? Estão ouvindo as fábulas e estão aprendendo a interpretar elas, mas isso o quê? Dentro de um ambiente de adultos, tá? Isso é muito benéfico. Onde isso se mostra também? Quem tem um filho muito pequeno, tá? E tá ensinando ele a falar. Tem aquela questão, se você fala com seu filho normalmente, como você fala com um adulto, né, com o mesmo vocabulário, com a mesma entonação, compara uma criança assim com aquela criança que é infantilizada, que você fala diminutivos, você fala de um jeito que nem criancinha para ela. Sim, existe um abismo entre o desenvolvimento da linguagem dessas duas crianças. No mesmo se dá com a leitura infantil, tá? Se você lê livros, esses livros, assim, que tem, sei lá, meia dúzia de palavras, né, livros muito pobres, a criança vai se desenvolver pouco, né? Agora, se você trabalha a alfabetização dela, enfim, o início da vida de leitura com livros de adultos, com extratos de livros de adultos, não precisa ser um livro de filosofia, tá? Não estou falando para você dar Aristóteles para a criança ler, ou Tomás de Aquino. Não, eu tô falando, né, existem livros que se prestam de adultos, como as fábulas. São livros de adultos, tá? Não são livros infantis.
E aí você, claro que você pode usar esses livros mais infantis, como eu disse, como um meio para um fim. Você precisa saber para que eles servem, tá? Aí você pode fazer um bom uso deles. Mas você não acha que você vai desenvolver um hábito mental necessário para aquela leitura de alto nível, que vai geralmente, que vai realmente gerar conhecimento na alma da pessoa, lendo livros de criança, tá? Isso não vai acontecer. É certo que Não, não vai. eu ouço assim, eu ouço uns comentários assim, tem uns livros de criança que não tem conteúdo, só tem é, é, sem conteúdo nenhum, assim, sabe? E é muito comercial, né? A gente vê muito isso hoje, né? Muito comércio, comércio também de livros, né? E eu tenho notado, assim, que tem algumas editoras, principalmente, que focam muito nessa coisa do comércio, principalmente nessas bancas que tu vê no shopping, assim, que vende livro de R$ 10, tu já parou para ver? Sim, Ali, assim, as traduções são péssimas, né? Se tu parar ali para olhar a tradução de livro, até que eu fiz vídeo esses dias, ali é péssimo. E os livros infantis, eles são, parece para criança, raras exceções assim que tu acha alguma coisa com conteúdo, sabe? Tu já observou isso? sim. Assim, é terrível, né? Então, Ó, esse é uma das grandes artes, né? Achar bons livros para os filhos. Aí os pais sempre me pedem recomendação. Aí eu digo assim, olha, primeiro, como eu falei antes, né? Você precisa saber o que que você quer fazer com os livros, tá? Antes de pedir recomendação. Aí eu vou dar alguns exemplos para daí a gente deixar essa live um pouquinho mais leve, né? E também não se alongar demais. Então, só para... eu digo assim, voltando, né? O assunto era como você vai desenvolver um padrão de pensamento, né? Um hábito, uma virtude, uma excelência de pensamento que possa, de fato, na vida adulta, criar uma disposição tal que você consiga adquirir conhecimento, né? Entendimento de verdade. Que é o seu. Para que isso, o que é necessário para que isso ocorra, em termos mentais, né? É você ter a capacidade de permanecer um longo tempo, diante de um mesmo objeto, né? E que você possa fazer isso com frequência. Aí como é que você treina uma criança para isso, né? Para que ela seja um adulto desse modo, que tenha esse tipo de disposição mental? Eu digo, como é que você faz isso lá na infância? Você vai usar a literatura para isso, porque, como eu falei, um modo mais eficiente de adquirir esse tipo de conhecimento é lendo, né? Porque esse tipo de conhecimento abstrato e de de profundidade, ele está nos livros, né? Então você tem, para que você consiga conhecer, tomar para si esse conhecimento, você precisa se tornar um bom leitor. Então esse é o objetivo de formar um leitor, né? É para que ele possa acessar esse tipo de conhecimento, para que ele se torne o quê? Mais sábio, né? Uma pessoa que é mais próxima da verdade. Como é que você faz isso lá da infância? Você faz lendo, você faz ela ler centenas de livros por ano? Não, né? Porque você vai gerar aquele leitor que eu falei antes, é o leitor de 50 por ano, né? Você faz o quê? A criança mesmo, ela já tem essa disposição nela, e os pais, muitas vezes, por não entender isso, eles acabam tolhendo, né? Algo que a criança naturalmente já vai manifestar, que é o quê? Muitas vezes a criança quer ler o mesmo livro, muitas vezes, né? Ela quer ler aquele livro centenas de vezes. Aí você diz assim, não, vamos para outro, você já leu esse, né? Olha só, não, deixa a criança ler o mesmo livro quantas vezes ela quiser. Porque ela vai estar o quê? Ela vai estar acostumando a mente dela a permanecer o mesmo tempo na frente do mesmo objeto, tá? Você tu vai, sabe que deixa a criança ler. eu percebi isso quando eu vou fazer, por exemplo, refazer algum material de Nárnia, né? Eu vou reler o capítulo, reler aquela crônica. Nossa, é muita coisa que eu não percebi na primeira, na segunda, na terceira vez. Então, eu acho que quanto mais a criança lê, mais ela vai conversar com o autor. Se ela for ler o Sim, livro mais vezes, né? sim, é verdade. Aí os meus filhos gostam muito de um livrinho, acho que quase todo pai homeschooler já leu um livrinho do Morango, do Morango Maduro, eu não lembro o título. Eu já li aquele milhares de vezes e não lembro o título, ó, só, péssimo leitor. Mas meus filhos adoram ler aquele livro, então eles leem. Aí, às vezes, assim, você pensa, pô, já não aguento mais ler esse livro, né? Você como adulto diz, isso tá chato. Aí você vai e diz pra criança, esse livro tá chato, filho, vamos ler outro. Você tá, sabe, você tá impedindo
de ocorrer aquilo que você está buscando fazer, sabe? Você tá agindo contra você mesmo, né? O seu objetivo é gerar um tipo de leitor e aquilo está acontecendo diante dos seus olhos e você, por ignorância, né? Você diz, não, ele tem que ler mais livros, outros livros, livros diferentes. Não, ele tem que ler o mesmo livro quantas vezes ele quiser. E mais, você não precisa deixar a criança ter esse desejo, porque existem livros que ela tem esse desejo, né? Mas tem livros que ela não tem. Mas você deve buscar, como uma prática diária, trazer os mesmos livros para ela. Entendeu? Se ela lê um livro uma vez, aí você propõe uma outra atividade com o mesmo livro. E vai sempre trazendo o mesmo livro diante dela. O máximo de tempo possível, tá? E aí você vai estar criando o quê? Esse hábito mental, que é de ficar bastante tempo na frente do mesmo livro e do mesmo objeto. Você vai estar criando um caráter, né? Um hábito. E o hábito, ele é construído desse modo. Aí você vai formar um leitor virtuoso, tá? E aí você escolhe, para fazer isso, bons livros, tá? E os livros ruins, você não cria esse hábito, né? Você exercita esse hábito com bons livros. Porque senão você vai estar gerando o quê? Um hábito de ficar na frente de livros ruins, né? Então você está gerando o quê? Sim. Um vício, na verdade. E aí você vai fazendo isso, e ao longo da formação dela como leitor, ela vai começar a criar as disposições mentais necessárias para ser uma boa leitora. Uma leitora, E de fato. tu acha que existem, por exemplo, livros mais fáceis que a criança leia sozinha? E, liga a luz para Alicia para mim que o sol já foi embora. E livros que mais difíceis que a família pode ler junto? Sim, eu acho que assim, tu pode fazer. Assim, eu não vou dar um cronograma de como, né, de das áreas, porque a gente ia se alongar demais. Mas eu digo, você vai alternar, né? Às vezes você vai estar. É evidente que uma criança de 6 anos não tem condição de ler um livro muito complexo, né? Você vai ter que ter um livro com poucas frases. Não, não que isso é ruim, né? Mas como eu falei, você usa aquele livro para um fim, né? Sim. E um fim último. O fim último é gerar um leitor competente. Então você tem que ter esse fim em mente para cada livro que vai ser oferecido para o seu filho. Aí você tem que pensar como que isso vai desenvolver aquele hábito que eu estou buscando. E aí você vai adaptando, né? Aí, como você falou, a leitura em voz alta, né? Quando você lê para a criança, por exemplo, tem a criança lê para você e você lê para a criança. Isso vai estar desenvolvendo outros hábitos necessários para a constituição de um bom leitor, né? Um leitor de fato. Então, que é a atenção, é a capacidade de retenção. Tem todas essas coisas, você não precisa estar tão focado no conhecimento, né? Porque o conhecimento não vai ser gerado ainda. Você está querendo gerar um hábito, uma virtude de leitor, um leitor virtuoso, né? Então, é nisso que você tem que focar. E existem várias estratégias, tá? Não é só um jeito. Não existe uma formulazinha mágica, tá? Que é 2 mais 2 é 4. Sim, você vai ter que depender do seu filho, dos assuntos que ele gosta, dos assuntos que ele não gosta, É. do quanto de conhecimento você tem sobre o assunto. E aí, por isso que é importante o pai buscar também saber, né? Só para dar um outro exemplo. Eu vi você fazendo ali hoje mais cedo naquele videozinho, ali uma prévia, né? Aí você tava com a sua filha, né? E mostrando para ela ali, a partir do livro, justamente a que seria a leitura inspecional, né? Então mostrando, É. ó, a capa, né? O título, o índice. Isso é fabuloso. Quer dizer, você pode fazer isso com uma criança de 4 anos, de 5 anos, né? O que eu faço com meus filhos, eu digo assim, eles já querem abrir o livro. A primeira tendência que eles têm é ir nas seguras. Aí você diz, não, vamos ver quem que é o título. Aí ele quer ir pro meio, aí você segura eles, não, vamos olhar o título. Né? Às vezes ele quer, ele tá quase rasgando o livro, aí você deixa. Mas sempre busca o quê? Começar a partir do título, né? Da capa. Aí a gente olha a contracapa. Ah, o que tem aqui? Quais são os elementos? Eu digo, eu não faço isso toda vez, porque se torna maçante, mas eu busco fazer isso com cada vez mais frequência, né? Com cada vez Não deu mais. certo meu aparelho aqui. É, é, o meu também eu tenho que botar numa superfície bem lisa o suporte, Não, ele né? tá Senão ele caindo, cola. ele não fica, acho que, não sei se tá fixando. Eu comprei agora há pouco, eu saí na rua e não deu muito certo, mas enfim. É que às vezes, É, enfim. Aí então você vai fazer. Então a gente concentra na capa. Daí outra coisa, outro elemento que eu sempre faço questão. Eles acham chato, mas eu até se tornar. Vai fazendo e vai brincando, enfim. É o sim. autor.
Então, sempre lembrar, a gente diz, o autor tem um livro, filho. Quer dizer, o livro tem um autor. Quem é o Autor. autor? Aí você vai ler outro livro, você diz, olha, é o mesmo autor, não é o mesmo autor, você chama atenção. Tem um ilustrador. Aí, às vezes, no final do livro tem ali uma biografia do autor. Todos esses elementos, a gente trabalha com eles, né? Para mostrar que o livro é escrito por alguém. O livro não é uma entidade que veio do céu, né? E Tem um também os livro que veio do diferentes céu. tipos de livro, né? Por exemplo, aquele livro que eu mostrei pela diferença. Um era um romance que não tinha um índice remissivo, o outro tinha um índice remissivo, né? Um tinha o sumário, o outro tinha o prefácio. Então, assim, né, foi até sem querer, eu Sim. peguei na hora ali que a gente parou a aula para fazer aquilo, não, vou fazer um vídeo já para falar disso, né? E aí. Aí você vai, aí você vai chamando a atenção para esses elementos, ó, filho, para ele perceber que existem diferentes tipos de livros, né? Para ele justamente o quê? Ele criando essa atenção que é necessária para que um leitor precisa saber, um leitor competente precisa saber a diferença de um livro de ficção de um livro de não ficção. E por incrível que pareça, ou por assustador que seja, as pessoas hoje, muitas delas não sabem a diferença, né? A gente vê assim toda hora, né? Às vezes a pessoa faz um comentário sarcástico ou faz uma brincadeira e a pessoa acha que aquilo é sério, né? Às vezes a pessoa tem um livro, tá diante de um livro de ficção e ela acha que aquilo é um livro de não ficção, né? Então as pessoas não sabem nem a diferença mais de uma coisa e da outra. Então você vai... Aí tu imagina como é que a pessoa vai acessar grandes ideias, grandes pensamentos se ela não sabe a diferença, né, de uma coisa e de outra. Então você vai fazendo isso. Aí eu faço isso com todos os livros. Meu filho, um manual de Lego. A gente vai lá, olha, tem uma capa, tem né, tem uma referência numérica. Aí quando a gente quer, às vezes ele quer achar aquele brinquedo, tipo, sei lá, alguém fez uma criação diferente. Daí a gente vai pela, assim, ó, qual é a referência numérica? Vai lá, procura no Google, enfim, mostrando para ele que aquilo Nossa. ali informa o que ele quer saber, né? Assim, a gente vai mostrando, mostra, ó, tem uma ordem, né? Quando a gente vai ler um livro, por exemplo, de criança, tem um livro que eles gostam muito, que é, eu acho que é o Urso Rabugento, eu acho, é esse o título. E aí, assim, já leu uma centena de vezes esse livro, tá? Tanto com o de 8 quanto o de 3, assim. Eles aproveitam de modo diferente o mesmo livro, né? Sim. Aí eu boto o mais velho para ler para o mais novo, né? Muitas vezes. Mas o que a gente chama atenção? Eu sempre chamo assim, ó, o título, filho. Qual é o título? Urso Rabugento. Aí a gente tenta fazer o quê? Fazendo aquele treino que o Mortimer Adler recomenda, né? A leitura inspecional, né? Existe alguma relação com a história e o título? Né? Aí ele vê assim, bom, primeiro disse qual foi a história? A história foi o seguinte, uns bichinhos ali entraram na caverna do urso, incomodaram o urso, que estava hibernando, aí tentaram fazer várias coisas para resolver o problema, não conseguiram. Quer dizer, essa história, ela tem alguma relação com o título expressa bem a ideia, eu chamo a atenção É. disso, aí em todo livro eles fazem isso. Aí eles dizem, não pai, não é o urso rabugento, o urso não é rabugento, o urso está certo. Mas tu Né? sabe que isso aconteceu? Isso aconteceu hoje quando eu terminei o vídeo, antes do vídeo, não lembro. E aí a Alice disse pra mim, esse livro eu achei ele no sebo, né? Eu nem sabia que ele existia, é o primeiro livro escrito pela Louisa, né? Então, ele foi descoberto Aham. 150 anos depois que ela morreu, né? Então, aí eu comecei a ler assim, a letra era grande, e era meio fascinante, assim, acabei lendo todo ontem, né? Ontem, de tarde, de noite, terminei. E aí ela dizia, o que está acontecendo nesse livro? O que está acontecendo nesse livro, né? E aí eu falei, hoje ela viu ali o título, né? Herança. Eu disse, por que tu acha que é herança, né? Eu falei para ela, por que tu acha que tem esse nome, né? Herança. Ah, porque ela ganhou uma herança? Tem a ver, né? Então, assim, tem que ter a relação, né? O título, né? Ela não leu ainda, Sim, mas ela já sabe que é um romance que tem a ver com herança, né? sim. Isso aí. Então, é chamar atenção para isso, sabe? Então a pessoa consegue transcender, ela consegue ver o livro numa dimensão mais ampla, né? Ela consegue perceber o currículo oculto que está no livro, tá? É. Então, no caso desse urso rabugento aí, o que acontece? Então, eles já perceberam que conseguem avaliar que o urso não está sendo rabugento. O urso está no pleno direito de achar ruim que alguém entre na casa dele e comece a incomodar ele, né? Então, o urso está sendo injustiçado. Então, eles já conseguem perceber, quer dizer, o livro, assim, se você for considerar o livro na leitura superficial, parece que o urso de fato está errado. E que aqueles invasores, né, de algum modo, eles estão certos, né, etc. E aí eles conseguem transcender essa primeira impressão do livro para perceber o que de fato está acontecendo ali, independente da intenção do autor. Né? O autor talvez quisesse levar elas a entender algo que não é bom.
mas elas conseguem perceber que algo está errado, né? Primeiro que já existe um descompasso entre o título e a história. E de fato, o urso, a qualificação daquele urso ali do personagem como alguém rabugento é totalmente injusta. Mas é que Então, às vezes a gente pega um livro e daria outro título para aquele livro. Já não aconteceu isso contigo? Tu sim, lê um aí livro, eu faço esse. tu pensa assim, não, esse título, um outro título combinaria melhor. Esse aqui não faz muito sentido. Eu já penso assim, né? Não sei, faz muito sentido Então, para outras pessoas isso. aí eu faço esse exercício com eles. Eu digo, qual seria o título mais apropriado para essa história? Porque aí eles precisam, de fato, ter entendido a história para que eles Para poder dar o consigam dar título. um nome adequado a ela, né? Então, quer dizer, você vai fazendo isso brincando ali, é circunstancial, né? Às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas você sempre está procurando repetir esse tipo de situação. Quando ele for um adulto, o que, que vai acontecer? A mente dele vai estar habituada a fazer esse tipo de relação, tá? Com certeza. Então você está usando de um livro, às vezes bobinho, de um livro que até não tem um conteúdo realmente apropriado, no sentido de que não é verdadeiro o que está acontecendo, mas você está usando aquele livro para fazer algo positivo, né? Algo, produzir um efeito que é benéfico na alma do seu filho. Então você está usando ele, né? Mas você precisa ter consciência disso, tá? Você, o pai, né? Ele precisa ter consciência. Outro livro que eu gosto de usar com meus filhos e que a gente lê muito mesmo é uma série de livros do autor é o Arnold Lobel. Só tem em português, eu acho. Só tem em inglês. Que é dois personagens, um sapo e uma rã, né? O Frog e o Toad. Assim, é muito engraçado, né? Ele tem vários personagens animais, assim. E aí Uhum. um dos livros que a gente gosta de ler são dois amigos, né? Dois sapos. E um é sobre a coragem. São historinhas bem curtinhas. E são livros feitos justamente para desenvolver a leitura, né? Para a criança ler, que está aprendendo a ler, fase de alfabetização. Aí esse livro tem uma história em que o tema é a coragem, né? Um dos episódios. E aí os dois sapinhos vão lá, eles querem ser corajosos, enfim, ele tem toda uma narrativa. Então, eu uso desse livro para trabalhar por questões de filosofia, né? Sobre o conceito de coragem. Porque eu quero, não que eu vou trabalhar na profundidade do conceito, mas eu já quero fazer com que eles percebam uma certa estranheza em relação, por exemplo, à definição que os personagens dão sobre coragem. Eles dizem assim, olha, a coragem a história começa mais ou menos assim, a gente leu muitos livros de cavaleiros e de contos de fada, os personagens falando, né? E aí Uhum. nesses livros, as pessoas, elas nunca têm medo, né? Ele assim, aí eu me pergunto se é que nós somos corajosos também. Aí você percebe que ele está identificando a coragem com nunca ter medo, né? Aí na leitura, eu pergunto pro meu filho assim, eu faço coisas do tipo, né? Filho, é, você já se sentiu corajoso alguma vez, né? Eu trago algum exemplo, né? Você sabe dizer alguma vez que você foi corajoso? Ele não sabe, muitas vezes. No começo ele não sabia, eu não lembro, pai, eu não sei. Aí eu digo, lembra aquela vez que você foi lá no médico, aí ele queria dar uma injeção, e você ficou com muito medo, mas aí você disse, o médico, uma vez aconteceu isso mesmo, né? O médico que agarrou ele. Aí ele chegou e disse assim, aí minha esposa até ficou, assim, ficou brava, né, com a atitude do médico. Aí meu filho, ele tinha uns 4 anos, ele disse assim, pode me soltar, ele assim, eu vou deixar. Aí ele respirou bem fundo, ele tava chorando, né? Aí ele já respirou bem fundo, ficou bem paradinho e tomou a injeção. Aí eu disse, nossa, você foi muito corajoso, né? Aí quando a gente estava lendo essa história, eu disse, lembra daquele caso? Ele, lembro. Você teve medo? Ele, tive. E aí a definição dos sapinhos é ali de pessoas que nunca têm medo. Então você já vê que tem um problema na definição deles. Eu digo, será que Sim. uma pessoa que nunca tem medo é corajosa? Então você vai trabalhando esses elementos com o seu filho, né? Eu digo assim, será que se você subisse numa árvore bem alta e um amiguinho dissesse assim, pula daí, né? Aí você vai mostrar que é corajoso, você não tem medo. Aí você pula, você está sendo corajoso? Então, você vai usando da historinha para incutir o quê? Um padrão de pensamento, de análise, né? Só que é claro que o pai e a mãe precisam saber essas coisas para poder conduzir a leitura do filho. Isso eu Aí a gente faço faz. nos workbooks, né? Nos workbooks tem muito essa relação, assim, das virtudes e dos vícios ali dos personagens, né? Que o Edmundo traiu os irmãos, né? Porque, sabe? Então, eu sempre faço essa relação, assim, dos personagens com a família que está lendo, né?
para a criança se colocar no lugar, né? E ver até para analisar mesmo as atitudes dos personagens, né? E Sim, acho isso vai para a vida, né? sim, é importantíssimo. Aí eu faço isso com o mais velho e o mais novo juntos, né? E aí tem outro elemento que é muito importante e que é negligenciado muitas vezes, que é qual? A gente está falando aqui de criar hábitos mentais, né? A criança vai perceber. As crianças aprendem por imitação, tá? Esse é o primeiro modo de aprendizado. A criança observa e pela observação, quer dizer, como eu falei, né? Constância e repetição. Ela vai automaticamente, tá? Isso é algo que ocorre na alma dela. Ela vai aprender esse padrão, tá? Ele vai se tornar parte dela. O que acontece? Quando meus filhos me veem falando com o livro, eu estou lendo o livro, mas eu estou falando com ele. Eu estou interrogando o livro. Eu estou conversando com ele. Então eu já estou fazendo a tal da leitura que o Mortimerado qualifica, né? Da leitura sintópica. Eu estou fazendo essa leitura com os meus filhos. Tá? Não é que eu não quero que eles façam, porque eles não vão ter condições de fazer isso. Sim, mas Mas tu eu tá fazendo. faço para eles, por eles. E aí a criança vai sendo habituada ao quê? A entender que você conversa com o livro, que você dialoga com ele, que você desafia o livro, que você questiona ele. Que o livro não é uma entidade divina, né? Existe um livro que é assim, mas mesmo Na assim leitura, você questiona ele, na né? leitura em voz Você alta acontece muito essas conversas com o livro, né? Muito engraçado, a gente para e fala e dá opiniões ali sobre os personagens e responde por eles, né? E sim. é muito legal isso, né? Aí eu faço assim também relações entre livros, né? Tipo, a gente tá lendo um livro que tem o tema da coragem ali. Aí tem outro livrinho que tem também um sujeito que fala de coragem, medo, mesmo tema. Então a gente compara depois, né? Lembra do que ocorreu naquele livro? Então a leitura sintópica era o quê? Era a comparação entre autores, né? Então você já está fazendo isso. Aí quando o Mortimerada diz assim, esse livro aqui não serve muito para o professor do ensino primário, se ele disse isso mesmo, né, eu tenho que ler de novo, porque eu estava hoje folheando um pouquinho e eu vi essa frase, achei Que até página é foi a essa? vez que eu risquei o livro. Eu não li, É eu lá pro não. final. Ah, não, não Lá pro cheguei no final, final. Não, não, eu bem tô na frente. antes da metade ainda. Ele é meio complexo, assim, para mim. Eu tô bem no Eu início. já faço leitura, como eu te falei, né, eu faço leituras, quando você chega a um nível de leitura, por exemplo, a leitura acadêmica, né, eu não preciso ler o livro todo, tá? Eu leio as partes que me interessam, porque eu já entendo qual o argumento que está por detrás. Eu Sim. tenho livros, por exemplo, na minha estante que estão embrulhados ainda. Eu comprei porque são temas que eu vou trabalhar um dia, né? Então eu compro por assuntos. E às vezes eu pego um autor, como eu te falei, né? Eu consigo ler 50 livros num ano, tá? Mas eu faço uma leitura o quê? Inspecional, né? Aí tudo bem, ó, eu estou Por trabalhando um assunto. tema, por exemplo, a fundamentação da moral, né? Aí eu pego um autor ali, eu já sei pelo índice eu já sei, porque como eu dominei o tema, eu sei o que o autor, as possibilidades que o autor pode trabalhar, né? Aí Sim. olho no índice, olho, trabalho isso aqui, vou lá realmente confirma o que eu penso. Então eu li o livro, mas eu li uma página dele, duas, entendeu? Mas eu fiz essa leitura inspecional e eu sei o que ele vai falar. Aí eu digo no máximo assim, olha, interessante essa conclusão. Eu quero ver como ele chegou nela. Aí eu vou lá no índice, vejo onde que está o desenvolvimento daquele raciocínio, e aí então eu não preciso ler o livro de cabo a rabo, né, para entender o que o autor falou. Então, porque não é um Entendi. romance, né? É um livro de filosofia. Então também tem Sim. diferenças entre Um livro livros, mais né? técnico, né? Um Então, livro mais técnico. esse livro eu faço esse tipo de leitura. Então, mas para chegar a esse nível, esse é o ponto, né? Você não chega a esse nível lendo 50 livros por ano. Você chega a Não. esse nível lendo poucos livros. Uma vez que você sabe ler, você pode ler 50, mas não antes, né? Você não vai aprender a ler lendo 50 livros por ano. Nunca. Eu Você não vai sei como aprender, é que você vai criar tá, um eu não sei como vício é que tá o mental. teu horário. Tem umas perguntas aqui, o que que tu acha? Tem mais alguma coisa para falar? Eu queria ler uma frase que me chamou a atenção ali no livro do Mortman. Pascal, há 300 anos atrás, falou: quando lemos rápido demais ou vagar demais, não entendemos nada. Sim. Tem um ritmo de leitura, né?
Isso também é algo é um ritmo de estudo, tá? Isso é algo que fica, que vale para tudo. Às vezes eu vejo assim, pessoas, a pessoa pensa muito, né? O Mortimer Adler até fala sobre esse vício, né, mental. Você lê uma frase e aí já tem um pensamento sobre ela, né? Aí você lê outra frase e já tem um pensamento sobre aquela frase. Então você lê muito devagar. Então você vai demorar 10 anos para ler aquele livro. Isso vai te impedir que você tenha o quê? Uma apreensão do que o autor está dizendo, né? Você está tendo ilações contigo mesmo. Então o livro é um pretexto para devaneio, né? Isso é ruim, né? O objetivo de ler um livro não é esse, tá? Você lê um livro para chegar a um determinado entendimento de alguma coisa. Se você não está fazendo isso, você está fazendo pela razão errada o livro, né? Então esse ler devagar demais é ruim. E o ler muito rápido, né? Enfim, aí não tem como, você não tem a permanência, né? E outra coisa Você não consegue fixar nada. que ele fala ali também, ler é aprender com o professor ausente. Tu tá ali, né? Às vezes não tá lendo e aprendendo sozinho, né? O livro é o professor, né? Sim, isso é verdade. É. Você precisa aprender a aprender com o professor, né? Quer dizer, o professor do livro é um professor sui generis, né? Porque ele não pode exatamente te responder, né? Então você precisa de alguém que te ensine a conversar com o livro, tá? E aí é uma pessoa de carne e osso, né? Você precisa de alguém que faça isso, possa te ensinar. Eu sempre costumo dizer nos meus cursos o seguinte, que você precisa de um ser humano para ensinar outro, tá? O ser humano não pode ser ensinado por uma máquina ou por um livro, né? E isso está estabelecido já desde o princípio, né? Lá desde Gênesis, né? Você tem uma inteligência que ensina a outra, né? Tem muita Deus não, pergunta. Deus não jogou uma Bíblia lá no Éden e disse, Adão, leia. Né? Ele era uma relação pessoal. Mas vamos lá, vamos para as perguntas, depois senão a gente vai ter Vamos para as assuntos para outras lives. perguntas. Ah, meu Deus do céu. Meus livros são sagradamente riscados, marcados com todo respeito. A Gabi fala do meu ensino. Guardado no coração. Eu amo escrever e fazer anotações nos meus livros. Faço até lettering. Isso é pessoal, não, isso não tem nada A a tua ver. cachorrada que estava latindo aí, a Glaucia falou. Cuidado de mãe. Hoje cada um tem sua opinião e não quer perder a razão. O relativismo gera briga. Exatamente, né? Através da leitura e conversação podemos aprender a respeitar a opinião dos outros. Eu quero dicas de como escolher bons livros para crianças. Além do livro do Adler, que outro livro pode nos ensinar a ler? Bom, vai anotando aí, depois tu responde, que tem muita pergunta ainda. Amamos este livro do Morango, lemos muitas vezes, a Glaucia. Nosso livro do sim. Morango está desmontado. Esse aí, eu acho que a maioria das pessoas das famílias tem esse livro, né? Sim. O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado é o nome, né? Alguém está perguntando aí. Isso. Aqui em casa temos o hábito da leitura em voz alta desde o primeiro ano da nossa filha. Hoje ela tem 10 anos e continuamos com o hábito. O detalhe é que o leitor é sempre o mesmo, o papai. É a minha naniana. Minha naniana, ela nem mora, ela mora na Suécia, eu acho, se não me engano. Gosto de pesquisar sobre o contexto histórico do ano que o livro foi escrito. Eu agora tenho ficado cada vez mais exigente, assim, eu tenho pesquisado sobre o autor, o contexto que ele viveu, e depois eu vou ler o livro. Então, assim, hoje eu acho que eu estou ficando cada vez mais chata para escolher livro. Eu chego no sebo e o cara do sebo já me conhece, ele já sabe assim o que eu vou pedir para ele, né? Então, assim, ele fala, não chegou nada novo, não tem nada novo. A curiosidade é o que nos move. Bons livros e uma leitura calma enriquecem nosso vocabulário. A Gláucia fala, outro problema é a tradução dos títulos. Verdade, Gláucia. A Marta está falando. A Marta é tua aluna. Vamos ver mais perguntas. Os workbooks trazem isso. Gláucia. Obrigada, amiga. Deixa eu ver mais aqui. Se colocar no lugar do personagem nos ajuda na empatia da vida real. Também acho. Nessa época de isolamento, conversar com o livro nos ajuda a manter a sanidade. Cuidado de mãe. A Gláucia fala, também compro livros por tema. Eu também compro, já tenho assim vários livros que eu comprei para ir fazendo material.
É uma coisa de quem já está meio viciado, assim, né? Tudo eu vejo um workbook ali no material, tudo que eu já posso fazer com ele, é mais ou menos assim também. E tem alguns autores que você lê um livro e parece que todos os outros são iguais. Cuidado de mãe. Vai ficar gravado? Sim, a primeira parte já ficou. Depois que aprendi a ler, até o meu discernimento sobre o mundo mudou. A Gabi fala. A gente Nossa. ama filosofia. Deixa eu ver. Ah, a Jaf, a minha naniana, mora na Bélgica. Desculpa, eu me enganei, achei que era Suécia. Enfim, acho que é isso. Um resumo das perguntas. Foi bem É interativa uma, a live, né? a gente teve bastante pontos aí. O pessoal, de fato, tá testando, né, pro que a gente tá falando. E eu até esqueci de falar, para a gente encerrar, com essa figura do leitor voraz, né, a imagem. O Martin Adler, ele fala de um exemplo que talvez seja do leitor, da formação mais rigorosa de um leitor que já existiu, que é o caso do Stuart Mill. É um filósofo, né? Ele cita ali uma passagem lá pro final do livro. O Stuart Mill é um filósofo ali do século XIX, né? Filósofo inglês. E ele, com 8 anos, ele já tinha lido. Ele começou a aprender grego e latim com 3 anos, ou 3 ou 4 anos, tá? E com 8 anos ele já tinha lido. O pai dele desenvolveu um sistema de educacional para o filho dele, tá? Tipo um homeschooler, né, assim, radical. E aí o pai dele, com 8 anos, o Stuart Mill já tinha lido o Heródoto todo, tá? Com 8 anos. Tá? Nossa. E já tinha lido 6 diálogos, salvo engano, do Platão. E mais algumas outras coisas. Agora eu não lembro. Só que detalhe, ele leu em grego, tá? Ele não leu em inglês, com 8 anos, tá? E aí lá com 12 anos, enfim, assim, é um prodígio, uma coisa, assim, realmente fantástica, tá? Não, não, não tô dizendo que é boa, tá? Eu tô dizendo que é fantástica. Aí com 12 anos ele começou a ler o Órgão, do Aristóteles. O Órgão é um dos livros mais difíceis, é um conjunto de livros, tá? É uma coisa assim, ele vai fundamentar o Trivium, tá? O Trivium inteiro é fundamentado no Órgão de Aristóteles, nesse conjunto de tratados. A educação medieval, o ápice da educação clássica, vai ser construída todo em cima de Aristóteles. Aí o Stuart Mill estava lendo com 12 anos um dos pilares da, Nossa. da formação do intelecto do Ocidente, tá? Assim, eu estudei uma parte do órgão durante todo o meu mestrado e todo o meu doutorado, tá? É assim, é dificílimo. Ele é tudo em grego. Então, assim, aí, claro, mas isso fez bem para ele? Isso tornou ele um bom leitor? Ele de fato era um leitor voraz, ele era um leitor, assim, fantástico. Mas ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim que o pai dele fez ele se sentir uma espécie de manufatureiro, né, de autores, em que ele só conseguia reproduzir aquilo que ele lia. Ele não conseguia ter nenhum tipo de pensamento original a partir dele. Ah, que Então era uma interessante. dificuldade. Então enfim, Eu só fazia o ele que não estava no conseguia livro. dialogar, não conseguia Nossa. dialogar com os autores. Só que aí tu imagina assim, ó, um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento intelectual é o tempo de digestão, né? Você precisa digerir, você precisa ter tempo para pensar. Aí se você passa 12 horas por dia lendo, você não consegue pensar em nada, tá? Então isso é muito ruim. Você se torna o quê? Uma espécie de computador. Você consegue reproduzir sentenças inteiras, você consegue fazer coisas se realmente aos olhos parecem muito vistosas, né? Mas em termos de desenvolvimento de caráter e de desenvolvimento enquanto ser humano, isso não necessariamente vai produzir algo positivo e provavelmente não vai fazer, tá? E o próprio Stuart Mill não é um filósofo assim de primeira grandeza, apesar desse prodígio todo, né? Ele é um filósofo relativamente importante, mas ele desenvolveu um sistema ético absurdo, tá? Que é o utilitarismo. Então, ou seja, isso não capacitou ele para exatamente o quê? Para que ele se tornasse um ser humano excelente. E gerou vários, ele conta na biografia dele, ele conta vários problemas que ele teve ao longo da vida justamente por
essa ferocidade, né, da leitura. Então, não necessariamente vai ser algo bom, tá? E assim, em termos práticos, ninguém mais, eu imagino, que vai conseguir reproduzir algo da natureza desse cara, assim, em termos de leitura, tá? Você não vai conseguir produzir uma criança com 8 anos lendo Platão. E ele diz assim, ó, eu não aproveitei nada das letras que eu fiz de Platão, eu não entendia. Né? Mas é claro que não vai entender. Eu trabalho, um dos diálogos que ele leu, com 8 anos no Lattes, eu trabalho já há vários anos nele. E ele é a base do meu curso sobre educação. Um dos diálogos que ele leu com 8 anos. Viu? Qual é o aproveitamento que uma criança tem Com 8 anos. de um dicionário? É, Nenhum, é. nenhum. Mas é impressionante. Os amigos do pai do estudante meu deviam dizer assim, nossa, que fabuloso, eu quero isso para meu filho também. Sabe? É, Mas qual é o dano que ele está produzindo na alma do filho ao fazer esse tipo de coisa? Então é só um alerta, né? é. É, Tem uma esse pergunta tipo de aqui. problema. Muito boa, parabéns pelo assunto. Que livros ler para aprender sobre pedagogia de projetos? De projeto? Não entendi a Pedagogia pergunta. de projetos. Mas o assunto aqui é educação clássica. A educação clássica não trabalha com projetos, né? Pelo menos eu aprendi isso na faculdade. Eu não entendi a pergunta. Pedagogia de Então, projetos. Tem a ver com pedagogia, mas é que não é o assunto aqui, né? Será que ele casou, teve filhos? A cuidado de mãe pergunta sobre o menino prodígio. ele casou, sim, mas eu acho que não teve filho. Ai, O que é mais interessante, né? Eu falo uma coisa para os meus alunos, né? É o seguinte: o Platão não recomendou a leitura, não recomendava a leitura dos diálogos dele para crianças, tá? Muito pelo contrário. Então, quem escreveu os diálogos não tinha essa concepção acerca da educação. E o Platão é um dos pilares da educação clássica, tá? Então, você não, ele mesmo não fazia isso, né? Então, se você fizer, você está e ele fazia isso, não fazia isso por uma razão muito boa. E você ignorar essa razão é problemático. E é outra questão que eu falo para meus alunos também, assim, às vezes você quer que o seu filho leia com 7 anos a Ilíada, a Odisseia, você quer que ele leia Camões, né, etc. É ruim? Não, não é ruim, evidentemente que não é ruim. Mas você entender o porquê que você está fazendo isso, tá? O que que você está querendo? Qual é o fim que você está buscando com isso? Isso é um meio, não é um fim em si mesmo, com né? certeza. Aí uma coisa que eu alerto para meus alunos assim, ó, Platão, tá? Que foi ele é uma das bases da educação clássica. Ele baniu Homero da República, né, da cidade ideal dele. Ele baniu Homero do sistema educacional dele. Ele diz assim, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer como educadores é banir Homero. Olha só, e as pessoas querem ler Homero para o seu filho. Agora, por que ele fez isso? Ele diz assim, porque Homero escrevia mal? Não, Homero escrevia muito bem, né? É uma peça literária extraordinária em termos literários. Mas ele bania por quê? Por causa que ele fornecia péssimos exemplos de virtude e de pessoas virtuosas e de pessoas. Então, um Não dos sabia aspectos disso. da educação isso tá lá no livro dele, né? Platão. Aí ele diz assim, então, ele é um péssimo fornecedor de exemplos, né? E uma das funções do pedagogo é o que? É fornecer exemplos, né? Modelos a serem reproduzidos pelas crianças. Então, ele diz, olha, Platão vai ter que ser banido. É Platão, perdão, é Homero, né? Então, eu digo, é esse tipo de entendimento que a gente tem que ter, sabe? Mas eu digo, eu baniria Homero da minha educação, do meu filho? Não. Porque eu posso usar aqueles modelos péssimos para ensinar ele alguma coisa. Então, eu tenho que saber por que eu estou usando aquilo. Com Mas, certeza. enfim, eu acho que é isso, né? A gente já vai dar quase 2 horas de novo. Mais 1 hora. Deixa eu ver. A gente A pode Gláucia encerrar. fala, tem pais que forçam isso, essa modinha. Tem modinha aí, a Gláucia fala. Eu acho que é Sim, isso tem também. sim. Existe uma É, competição, parece, não sei, sabe? Eu vejo, isso me deixa um pouco triste, assim, porque que leitores estão sendo formados, né? O que tu falou, né? A Gabi fala, meu filho tem 10 anos, gosta de quadrinhos e super-heróis. Eu compro e aproveito para criar discussões, pelo menos ele se envolve. Comprei claro. a Bíblia em É isso quadrinhos aí. e meu filho ama ler antes de dormir. Tem a Bíblia em quadrinho também, que é legal, eu já vi.
Aqui optamos pela leitura da Bíblia. Leitura muito bem aprofundada, levamos tempo nisso. A Bíblia é uma ótima leitura, tem histórias. Eu que aprendi a ler há pouco, né? Eu era uma cristã, né? Eu era uma cristã que uma católica, né? Católica, né? Enfim, que só ia na igreja de vez em quando, enfim, tal, né? E Nárnia mudou a minha vida, então agora eu leio, eu aprendo com a Bíblia, na história cronológica a gente aprende muito, e cada história linda que eu, só agora eu aprendo, né? Então, assim, é fascinante, né? A É, Bíblia tem histórias sim. lindas, né? Ó, esse é um exemplo muito bom, né? A pessoa diz assim, ah, lê a Bíblia em quadrinho, é ruim, é bom, não é isso aqui. Aí tem aquele receio. Aí eu digo assim, olha, se teu filho gosta de ler a Bíblia em quadrinhos, ótimo. Então leia a Bíblia em quadrinhos. Mas o que você faz? Você chega em algum momento ali da leitura, você diz assim, ah, vamos comparar. Então você leva, sai do A quadrinho Bíblia para a Bíblia original, mesmo e compara. Será que é assim? Então você está desenvolvendo o que? O hábito de questionar o livro. Será que só porque está no os livro livros é têm que ser verdadeiro? questionados, os livros têm que ser questionados. Isso aí. Aí você leva ele do quadrinho para o livro, ou no formato que é mais adequado, e você já faz esse exercício de questionar o quadrinho, de questionar, e de buscar em outro livro, comparar livros. Então, o importante nessa fase é o quê? É desenvolver esse hábito mental. E é isso que os pais às vezes não têm consciência, sabe? É de quais os hábitos que eles têm que estar desenvolvendo através dos livros que eles estão usando. Os livros não são tão importantes assim. O livro em si mesmo é o fetiche do livro, né? Acha que o livro é uma espécie de amuleto, que ele vai produzir um efeito sozinho. Não, o livro ele tem que ser. Você pega o exemplo do serrote, né? O melhor serrote do mundo jogado na mesa não serve para nada. É, a E nas cuidado de mãos do. mãe. Pode falar, continua. Eu digo, e uma ótima ferramenta nas mãos de um artesão ruim, ela não vai surtir um bom efeito. E ao contrário, sim, um bom artesão, mesmo com uma ferramenta ruim, ele faz uma obra de arte. Né? É, a Cuidado de Mãe fala, ela tem um projeto com a filha dela que faz lives sobre a Bíblia, né? Então teve sobre Uhum. Nabucodonosor, teve sobre Davi, e aí a filha dela foi viajar. Hoje minha filha de 14 anos está sendo convidada para debater otozemas bíblicos. Muito legal. A Gabi diz sim, fazemos devocional e lemos todos os dias a Bíblia. Estou falando de leitura solo. Isso mesmo, Daniel, você entendeu. Acho importante eles terem a Bíblia deles e dialogarem com o autor. Sim, subir de nível de relacionamento com a palavra que está, ou o que está aprendendo. Isso, é isso que o Daniel, isso que pensa, Daniel, usando o gosto dele para expandir o conhecimento. É, acho que é a última pergunta. Quer finalizar? Então, sim, acho que sim, já tá, vai dar 2 horas. Eu poderia falar aqui, gente. Eu sabe que vocês já viram que eu gosto de falar, né? Então eu falo, eu fico, como é que é? Eu faço os meus ouvintes, levo eles à exaustão, se eles me permitirem. Então, porque como é que eu fui educado em termos filosóficos, né? Lá na faculdade, onde eu fazia, a gente tinha aulas de 4 horas, tá? Então era uma aula de 4 horas. O dia todo, às vezes pegava uma aula à tarde e uma à noite. Então você ficava 8 horas dentro de uma sala ouvindo falar de filosofia. E eu tinha um professor que ele emendava uma aula na outra. Ele falava direto. Os alunos trocavam e continuavam ali na sala falando. Então, isso o que que acontecia, né? Isso era bom? Não, as pessoas estão meio doidas que fazem isso, mas você vai criando um hábito mental. Você consegue suportar longas jornadas sobre o mesmo tema. Sabe? Claro que é doloroso no começo, né? Mas se você está disposto, chega a um ponto que você, eu consigo ficar 12 horas, 16 horas lendo um tema e não fico cansado. Por quê? Porque essa virtude, né, foi desenvolvida em mim, mas pelo exercício, pelo hábito, né? Mas enfim, E a gente pode. fala um pouquinho do teu novo curso que vai estar fazendo, que vai sair semana que vem? É semana que vem? Não. Então, gente, eu vou só para terminar, eu vou não nessa semana agora que vem, mas na outra, eu vou fazer uma série de lives sobre educação, a filosofia em família, tá? O aprendizado da filosofia em família. Que esse é o meu objetivo, eu quero que isso ocorra. Como eu falei antes, né? A formação Eu conjunta. vou divulgar. Aí eu vou fazer uma série de lives, tá tratando desse tema. E aí, acho que na semana, não nessa próxima, na outra, eu vou fazer uma sequência de 3 lives. Eu estou me organizando para isso. Em que eu vou trazer um pai, tá? A visão de um pai educador, que está preocupado com a questão do ensino, da formação intelectual do filho mesmo, da formação apologética, né?
da formação profunda, para que o filho possa, de fato, enfrentar o mundo, né? Sair ali, quando ele entrar na universidade, ou enfim, quando ele sair de casa, ele está pronto a responder as perguntas dos outros. Para que ele possa, de fato, ser como aquele povo lá no deserto, né? Está caminhando e está assombrando os seus vizinhos, né? Como acontece com a Raabe lá, né? Quando o Jeremias, o povo chega lá em Jericó, ela diz assim: olha, fala para os espias, né? A gente está há 40 anos que a gente tem medo de vocês. E o povo estava lá cuidando da vida deles, né? Mas eles diziam assim: por quê? Por causa do Deus de vocês, o Deus, né? Pelo que ele fez por vocês. Então a gente tem que preparar os filhos para quando eles saírem, né? Para enfrentar o mundo, eles estejam assim, o mundo fique com medo deles, no medo no sentido bom mesmo, né? De respeito. Sim. Então, eu vou trazer um pai para falar desse tema, tá? Dessa preocupação, né? Aí eu vou trazer também numa outra live mães, que são minhas alunas, né? Que fizeram um curso meu sobre o tema da coragem, em que a gente fez elas e os filhos, tá? O tema foi um estudo conjunto. E aí foi maravilhoso, porque elas disseram que elas podiam conversar com os filhos, né? Tanto meninas como meninos, sobre temas comuns, né? Conversar à mesa, que é uma coisa maravilhosa. Você conversar à mesa sobre um tema elevado, então elas discutiam, né? Então é isso que eu quero gerar nos pais, né? E aí depois eu vou falar numa terceira live sobre o tema da formação intelectual mesmo, dos jovens, né? E dos pais, nesse exercício conjunto. Eu vou falar do meu projeto. E aí vai ter uma promoção bem legal, assim, de todos os cursos num pacote só, tá? Que eu quero organizar uma turma, assim, uma turmona, né? Para que o pessoal possa assistir o curso gravado, mas a cada 2 semanas nós temos um encontro ao vivo para conversar, para debater assim, as dúvidas, enfim, para que eu possa ir calibrando o curso, né? Eu quero que o curso ele é ainda introdutório, né? Mas o meu objetivo é tornar ele de fato um curso com diálogo, com pais, com jovens, a gente vai conseguindo ajustar, calibrar e vai expandindo ele. É um trabalho conjunto, né? Muito, Entre muito bem. essa é a ideia. Muito bom, muito Então bom. fiquem atentos no Instagram que eu vou estar postando Siga o coisas. Daniel, quem não está seguindo, e aí eu vou compartilhando conforme tu for colocando ali as lives, os bannerzinhos ali para. Aqui Tá, tem tá umas ótimo. carinhas, palmas. Recomendo os cursos, estou ansioso pelo curso, que é o Belo. A meia live quando conhecimento Ah, compartilhado. Obrigada, Gei e Daniel, pelas tem, mamães e as mamães que também interagiram. Abraço, eu obrigado, tenho. boa noite, fantástico. Vai ficar gravado? A primeira parte já ficou, tinha a opção de gravar. Quando não tiver mais filho pequeno, quero ler muito mais. Ah, isso é verdade. É, muito bom o tema da live, obrigado. Daniel, eu conheci hoje na live, mas já senti segurança no conhecimento. É a nossa amiga lá da Bélgica. É Ah, legal, ótimo. parabéns, isso que eu quero. Amei a analogia, cuidado de mãe, criando filhos para que sejam flechas nas mãos de Deus. Vou seguir Isso suas mesmo. lives, isso aí. Quero ver todas as lives, já estou ansiosa, é isso aí. Muito bom. Obrigada, eu Tá bom. agradeço, foi um prazer Eu que agradeço. e, e Nossa, é eu que isso. agradeço. Agradeço pela oportunidade, assim, sempre é um prazer para mim falar sobre esses temas. E saber que tem gente interessada, né? Isso é mais gratificante ainda. Então Muito bom. eu nem sempre aceito convite de lives, porque eu sempre estou trabalhando em algum tema. Mas quando é um tema assim, recusável, como foi a sua proposta, aí eu não tenho como dizer não. É, foi, Tá? Eu né? que Foi um agradeço. tema assim, é um tema muito polêmico, né? A gente vai ouvir muitas críticas, né? Mas faz parte, né? Ah, Nem mas Jesus é agradou todo ótimo. mundo, então é isso, né? É, é Ah, ótimo que tenha. família Zoro, missionários aqui ansiosos por essa ferramenta. Isso aí. Obrigada, então. Um abraço em todos aí, um beijo na família, nos filhos, e a gente vai se falando, tá bom? Sabe, gente, obrigado por tudo, obrigado pela atenção de vocês aí, pelo tempo estendido. Que Deus os abençoe a todos nas suas missões, né, de cada um. Tá bom? Obrigado, hein? Amém. Amém. Amém.